Depois que a gente terminar de corrigir, a gente vai dar seguimento a esse capítulo para a gente terminar, que fala sobre o sistema nervoso, tá? Então, quem está chegando aí agora, vamos começar a corrigir pela página 262. Conseguiram fazer essa atividade? Na página 262? Sim, não? Cadê vocês? Falem alguma coisa. O gato comeu a língua de vocês? Bom, na semana passada, a gente iniciou o último capítulo falando sobre o sistema nervoso, tá? E aí nós vimos que esse sistema é o sistema que controla, né, todos os outros sistemas, é um sistema fundamental. Vimos que ele é composto por uma célula muito importante, que é o neurônio, né? E vimos como esse sistema nervoso ele é dividido, tá? Então nós vimos que o sistema nervoso ele tem uma parte central e tem uma parte periférica. Aí vimos que na parte central é composto pelo encéfalo e pela medula, e a parte periférica formada pelos nervos e pelos gânglios. Aí hoje, depois que a gente terminar da correção, a gente vai começar a falar sobre as glândulas. Quais são essas glândulas que tem no nosso corpo? Quais são os tipos de glândulas e o que elas produzem, tá? A gente vai ver isso, vamos começar a ver essa parte hoje. Não vai dar tempo de terminar tudo, porque são várias glândulas. Então, a gente vai começar hoje e vai terminar na semana que vem, tá bom? Aí a gente termina o capítulo encerrando o módulo 2, tá? Bom, então vamos lá, vamos começar a corrigir a página 262. Nessa primeira atividade, nós tínhamos aí uma sequência, né, com uma situação, e aí, mediante a essa sequência, a gente tinha que relacionar o que estava acontecendo nessa sequência, tá? Então, tá lá no número 1. As imagens abaixo representam uma situação em que ocorreu um ato de reflexo em Maria. Observe cada uma delas e relacione a descrição correspondente. Então, na imagem A, ela estava costurando uma colcha, né? Aí, na imagem B, ó, ela se furou com a agulha. E na imagem C, já mostrando o dedo já vermelho, né? E ela sentindo Aline, dor. Oi. que página que eu cheguei atrasada? 262. Correção da 262. Aí nós tínhamos que procurar aí na parte para relacionar o que relatava exatamente o que estava acontecendo, tá? Então, relacionado à imagem A, qual foi a alternativa que vocês colocaram? A primeira, a segunda ou a terceira? A segunda. A segunda, muito bem. Maria estava costurando e encostou o dedo na agulha. Determinadas células receptoras presentes em sua pele enviaram impulsos nervosos ao encéfalo, informando que a mão estava encostada em algo pontiagudo. Então, esse retratava a primeira imagem. Agora, na segunda, ela já tinha furado e ela largou a agulha. Qual era o quadrinho aí que relacionava a essa B, a essa imagem B? A terceira. A terceira, muito bem. Os nervos sensitivos da parte somática transmitiram o impulso até a medula espinal. Nesse órgão, o impulso foi interpretado e a medula espinal enviou um impulso nervoso de volta, que é a resposta para ela tirar a mão, né, até os músculos do braço e da mão, por meio de nervos da parte somática do sistema nervoso.
deslocamento do dedo. E a primeira retratava a letra C. Posteriormente, a medula espinal enviou impulsos ao encéfalo e só então Maria sentiu dor causada por essa situação, tá? Quando a gente estudou a pele, eu cheguei a comentar com vocês que o sistema nervoso ele agia dessa maneira, né? Na pele nós temos sensores, né, ativos ali que conseguem identificar calor, frio, né, situações de dor. Então, por exemplo, colocamos a mão em algo quente, automaticamente a gente tira a mão. Por quê? Porque teve uma informação, foi levada essa informação ao encéfalo, o encéfalo, ele recebeu essa informação e logo mandou um comando para a gente tirar a mão daquela parte quente, ou do fogo, ou de alguma estrutura quente. Tá? Na pele também acontece dessa maneira, por ter esses sensores táteis ali. Aí no número 2. No número 2, aparecia uma figura que eu tinha mostrado para vocês na semana passada também, tá? Que era a figura de um neurônio. E aí, quando eu mostrei essa figura a vocês, eu mostrei que o neurônio, ele possui partes. Cada partezinha tem um nome diferente. Ó, Iago e Ana Luísa que estão chegando agora, correção da página 262, tá? Estamos corrigindo o número 2 da 262. Aí, na letra A, ele pergunta, ó, o que essa imagem representa? Qual é o nome dessa célula? Já tinha até dado a resposta. Neurônio. Neurônio. Muito bem. Tá? Então, lá na letra A, nós vamos colocar neurônio. Na letra B, nós vamos nomear essas partes que ele está pedindo. Tá? Na letra A, a gente tem os dendritos. Na letra B, a gente tem o corpo celular. Bia, página 262. Estamos corrigindo o número 2, letra B. Então, a letra B, nós temos o corpo celular, que é essa parte da estrelinha. Professora, Na C, oi. na letra E é o quê? Desse mesmo número Na que você está letra falando? A, na letra A, na A do 1 ou na A do desenho? Da B. Dendritos, vou colocar aqui no chat. Número 2. Resposta A é neurônios. Vou colocar, porque ainda tem gente chegando. E na letra B, a letra A, dendritos. Aí na letra B, corpo celular. Na letra C, nós temos a linhazinha aí da cauda. Essa linhazinha ela é chamada de axônio. Estou colocando tudo no chat, tá? E na letra D, é o extrato mielínico, ou então bainha mielina, quem preferir. Tem esses dois nomes. Está lá no chat, então. Aí não está representado, ele não colocou, para a gente nomear, as ramificações do axônio, que é essa partezinha aqui, ó. Esse finalzinho aqui, o rabinho, né? Essa parte aqui. Ele não colocou, mas no desenho que eu mostrei para vocês na semana passada, eu desenhei e nomeei ramificações do axônio.
tá? Que é a partezinha final do axônio. Aí não tá. E também não está aí o núcleo, que é essa bolinha azul mais escura. No desenho que eu fiz, eu nomeei também, tá? Então, aqui ele só colocou 4 partes, mas na verdade são 6. Bom, aí na página 263, a letra C ainda está relacionado a esse desenho, tá? Só que aí a gente vai ter que escrever a importância de cada parte dessa. Qual é a importância do dendrito, qual a importância do corpo celular, qual a importância do axônio e qual a importância do extrato mielínico, ok? Nos dendritos, que é a letrinha A, qual é a importância dos dendritos? Alguém conseguiu fazer? Eles recebem a maioria dos impulsos nervosos que chegam aos neurônios. Isso aí, muito bem. Vou colocar então aí no chat. Letra C, eles recebem a maioria dos impulsos nervosos que chegam aos neurônios. Pronto. Essa é a função dos dendritos. Aí na letra B é o corpo celular. Por que o corpo celular é importante? É a região do neurônio na qual se localizam o núcleo e várias organelas, como as mitocôndrias, o complexo Muito bem. Golgiense e os lisossomos. Isso aí. Então, vamos lá. Na letra B é a região onde se localiza o núcleo e as organelas. Quem não fez, está no chat para vocês copiarem. Na letra C, qual é a função do axônio? Qual a importância dele? Eles enviam os impulsos nervosos a outras células. Muito bem. Só tem Júlia na sala, gente. Vocês estão dormindo? Transmite impulsos nervosos para outros neurônios. E, por último, o extrato mielínico ou bainha de mielina, tanto faz. O que ela faz? Qual é a importância dela? Aumentar a velocidade de condução dos impulsos nervosos ao longo do axônio. Isso aí, muito bem. Aumenta a velocidade
de condução dos impulsos nervosos no neurônio. Pronto. Bom, aí no número 3 vem falando sobre uma doença que é chamada de meningite. E aí nós temos um cartaz aí comentando algumas coisas, né? Sintomas, transmissão e prevenção. Aí fala o seguinte, ó. A meningite é uma doença que atinge o sistema nervoso e é causada por determinados micro-organismos e vírus. Ela se caracteriza pela inflamação das meninges. Sintomas: forte dor de cabeça, febre alta, rigidez na região do pescoço, entre outros. Transmissão: os micro-organismos e os vírus que causam essa doença são transmitidos por meio de gotículas de saliva provenientes de uma pessoa doente. E prevenção: a meningite pode ser prevenida mantendo-se os ambientes bem ventilados, evitando-se aglomerações e por meio de vacinação. Bom, então, o que a gente nota aí? A gente tem, né, uma forma de transmissão através de gotículas de saliva. E nos sintomas, a gente tem um sintoma bem característico, que é a rigidez da região do pescoço. Quando o médico ele suspeita que a pessoa está com meningite, a primeira coisa que ele pede para o paciente fazer é abaixar o pescoço, encostar o queixo aqui no tórax, tá? Se o paciente não conseguir realizar esse movimento, de abaixar assim, de flexionar a nuca, pode ser um dos sinais de que a pessoa está com a meningite. Por quê? As meninges, elas ficam aqui na nuca, aqui atrás do pescoço. E aí, esse vírus ou essa bactéria, ela pode se instalar nessas meninges e elas enrijecem essa região do pescoço. Então, o primeiro sintoma é não conseguir movimentar o pescoço fica duro, você não consegue realizar esse movimento, tá? Por isso que, muitas das vezes, o médico pede para a gente abaixar e encostar o queixo na região do tórax, tá? Aí ele fala o seguinte, ó, na questão A: os casos de meningite tendem a ser mais comuns no inverno, quando as pessoas costumam manter os ambientes fechados e sem ventilação. Por que manter os ambientes bem ventilados ajudam a prevenir a meningite? Agora, não só a meningite, né? Com esse problema do coronavírus, também tem se falado que, mesmo a gente estando nessa época que a gente está, de inverno, a gente precisa deixar o ambiente ventilado, tá? Pelo menos que não deixe a janela toda aberta, mas pelo menos deixe um pouco da janela aberta, para que esse ar circule, tá? Então, no transporte público, né? Algumas empresas trocaram os ônibus que tinham ar-condicionado pelos ônibus sem ar-condicionado, porque aí consegue ter essa circulação de ar melhor do que aquele ar ali, todo mundo respirando um mesmo ar, o ar preso ali dentro do ônibus, tá? Então, diversas doenças podem se propagar se a gente estiver num ambiente assim, sem ventilação, num ambiente fechado. Então, vamos lá, ele pergunta: por que manter os ambientes bem ventilados ajuda a prevenir a meningite? O que acontece com essas gotículas de saliva que estão ali no ar, se o ambiente estiver ventilado? O que acontece? Alguém sabe? Não. Quando a gente tem um ambiente bem ventilado, a possibilidade dessas partículas de gotículas que estão no ar se dispersar
Isso aí, Iago, é maior. O ar leva essas partículas, tá? Para fora do ambiente. Então, se o ambiente estiver fechado, essas partículas vão ficar ali. Já se o ambiente estiver ventilado, ela vai se movimentar e vai se dispersar no ambiente, tá? Então, não é só com a meningite, mas uma série de outras doenças. A gripe também é assim. Se tiver uma pessoa gripada no ambiente, o ambiente todo fechado, aquele vírus vai estar ali naquele ambiente tentando contaminar outras pessoas, tá? Não é só com o coronavírus, com meningite, não. Outros vírus agem da mesma maneira, tá? Então, vamos lá, vou colocar no chat a resposta. Número 3, letra A. Em ambientes ventilados, a dispersão de gotículas de saliva ocorre mais facilmente do que em ambientes fechados. Pronto, fala no chat. Aí na B, se não for tratada corretamente, a meningite pode deixar sequelas, como deficiência mental e perda de capacidade motora e de percepção de estímulos do ambiente. A percepção dos estímulos do ambiente é feita por órgãos como a orelha, o nariz, a língua e a pele. Se a meningite não atinge esses órgãos, por que a percepção dos estímulos do ambiente pode ficar prejudicada quando há sequelas dessa doença? Ela atinge, de modo geral, que tipo de sistema? Respiratório? Engraçado, na outra turma também falaram respiratório, mas não é o respiratório, não. Vocês deram a mesma resposta. Não. Digestivo? Qual é o sistema que a gente está estudando agora? Nervoso. Nervoso. Então, ele vai atacar o sistema nervoso. Essa doença vai atacar o sistema nervoso. Até porque as meninges, elas estão muito próximas ao encéfalo, que é a parte central do sistema nervoso. Tá? Então, vamos escrever isso aí. Letra B. Bom, tá lá. A meningite é uma doença que atinge o sistema nervoso, que recebe e interpreta os estímulos do ambiente.
Aí no número 4, pede para a gente escrever no caderno, mas dá para escrever aí. Tá? A resposta não é grande, não. Vimos que o sistema nervoso é dividido em parte central e periférica, né? Então, a parte central é formada pelo encéfalo e pela medula espinal, e a parte periférica formada pelos nervos e gânglios, tá? Aí ele pede na letra A, escreva no seu caderno qual o papel da parte central do sistema nervoso. A parte central do sistema nervoso é responsável por controlar o corpo. Então, 4A é comandar o controle do corpo. E na letra B, ele pede para a gente escrever qual é o papel da parte periférica. Então, a parte periférica é estabelecer uma comunicação entre a parte central e os diversos órgãos. Pronto. Agora nós vamos para a página 279. Essa página 279 é uma revisão daquela parte da pele que a gente falou sobre a pele, tá? Então, nós temos aí duas questões relacionadas a estruturas associadas à pele. No número 1, qual a importância das estruturas indicadas na fotografia a seguir? Escreva nos locais reservados para anotações abaixo. Bom, aí aparece aí o cabelo. Qual é a finalidade do cabelo? Para que a gente tem o cabelo? Qual é a importância dessa estrutura? Quem sabe me dizer? Para que a gente tem o cabelo na cabeça? Ninguém sabe? Isso, Iago, muito bem. Nós temos o cabelo para proteger a pele da região da cabeça, né? Quem não tem, né? Os carecas não têm. Aí eles vão ter que se proteger de uma outra forma. Aí lá na aula a gente comentou que ele pode passar um protetor solar ou então usar um boné, um chapéu para proteger, certo? Então vamos anotar isso aí então. Número 1. Serve para proteger dos raios
solares. E a pele? Para que serve a pele? Qual a função da pele? Protege os órgãos e os tecidos moles do corpo. Muito bem. Proteger os órgãos e funciona como uma barreira contra agentes estranhos. Muito bem. Aí nós temos o supercílio, que é a sobrancelha, né? Para que esses pelinhos da sobrancelha servem? Qual a função deles? Eles protegem os olhos da entrada de partículas presentes no ar. Muito bem. Protegem os olhos das partículas presentes no ar. Quem quiser colocar que também protege, ou quem colocou que protege também do suor, para que o suor não caia nos olhos, também está certo. Tá? Pode ser também. Aí ele bate aqui e ele vem para cá. Ele, como tem os pelinhos, esses pelinhos eles se tornam um caminho. Aí ele vem, passa por aqui e escorre pela lateral. Quem colocou isso também está certo. Aí vem os cílios. Os cílios também é a mesma coisa, protegem os olhos das partículas presentes no ar, tá? A mesma coisa do de cima. Cílios. Protegem os olhos das partículas presentes no ar. Mesma coisa. Bom, aí no número 2, nós temos uma doença que é caracterizada pela presença, ou melhor, pela ausência, né, dos melanócitos. Quando a pessoa ela tem uma baixa concentração de melanócito, esse melanócito não consegue produzir a melanina, que é a substância que vai dar o pigmento da pele e dos pelos, e aí ela vai ter essa doença que é chamada de vitiligo, tá? Então, o corpo vai tendo falhas nessa pigmentação da pele, ok? Aí ele pergunta, ó, qual a importância dos melanócitos para a pele? Por que essas células são importantes? Vai dar a coloração da pele e dos pelos, tá? Essa é a importância do melanócito. São células Ô, que... professora, Oi. essa doença aí é aquela do Michael Jackson, né? Que ele era Isso. cobra. Isso mesmo. O Michael Jackson tinha essa doença. Aí o que ele fez? Como ele era um artista,
né? Se ele aparecesse assim, todo manchado, visualmente não iria ficar legal. Aí o que que ele fez? Ele fez um tratamento para acelerar esse processo do vitiligo, porque o vitiligo ele vai pegando por partes o corpo, mas de partes desiguais. Não fica todo branco. Mas como ele era uma figura pública, né, um artista e utilizava muito o visual dele, ele fez um tratamento para acelerar esse processo de vitiligo e ele, em vez de ele ficar manchado, ele ficar logo todo branco. Por isso que ele, mais novo, era negro e depois a gente já via ele com uma imagem branca. Não é porque ele queria ser branco, não, nada disso. É porque ele tinha essa doença e como ele era um artista e não ficava legal ele aparecer com essa, né, fisionomia assim manchada, ele fez um tratamento para acelerar esse processo. E aí ele ficou igual o Iago está falando aí, igual um papel, né? Ele era branco demais. Por quê? Ele fez o tratamento justamente para retirar o pouco de melanócito que ele tinha, para não produzir nada. Aí ele era branco igual uma cera. A pessoa fica esquisita, né? Igual a pessoa que é albina, ela tem a ausência do melanócito, ela não produz a melanina, então fica um pouco esquisito. Considerando as outras pessoas que têm pigmento, e cada um tem um tipo de pigmento, né? Tanto que cada um tem uma tonalidade de pele, uma tonalidade de cabelo. Quando a gente não tem, quando a gente tem essa ausência, aí fica meio estranho, porque foge do normal, né? Então a gente já olhava para ele assim, já achando algo estranho. Aí as pessoas, a mídia falava que ele queria ser branco e tudo, ele era negro, mas queria ser branco. Não é nada disso, é porque ele tinha essa doença e esteticamente, visualmente, não ficava legal. Aí ele passou a fazer esse tratamento justamente para ficar logo todo branco, tá? Bom, então vamos lá, vamos colocar. Fala, Caio, quer perguntar alguma coisa? Ah, sim. Então, essas manchinhas branquinhas que você teve pelo corpo, não é isso não, tá? Essas manchinhas brancas que às vezes dá na pele é um tipo de micose, tá? Aí a gente vai, o dermatologista, ele faz esse diagnóstico que é provocado por um fungo, é um tipo de fungo que dá na pele, e aí geralmente passam uma pomada e volta ao normal. Popularmente é conhecido como pano, é diferente do vitiligo, tá? O pano são umas manchinhas brancas que dão pela pele, dá muito nas costas, no pescoço, e aí é provocada por um tipo de fungo. Ah, deu um remédio para caspa, tipo um shampoo. Pode ser também. Pode ser também. Tá? O dermatologista que ele vai analisar em que estágio que está essa micose e aí ele vai passar a medicação correta. Pode ser uma pomada, pode ser um líquidozinho igual um shampoo e aí fica logo bom. Que aí esse fungo ele vai ser retirado dali, a pele volta com a tonalidade normal, tá? É diferente desse. Esse aqui não é provocado por fungo, não. É provocado mesmo pela ausência dessas células que vão produzir a melanina, que é o pigmento da cor. Ok? Mais alguém quer perguntar alguma coisa? Não? Então vamos lá colocar a resposta aí. Número 2, letra A. Qual a importância dos melanócitos para a pele? São células
que produzem a melanina que dá a coloração da pele e dos pelos. Aí na letra B, pessoas que têm vitiligo devem adotar algum cuidado ao se expor à luz solar? Sim ou não e por quê? Vocês sabem? Sim, porque elas podem ter algum problema de pele por causa da falta de melanina, por causa da exposição solar, que pode ocasionar Isso queimadura. aí. A melanina, além dela dar a coloração da pele, por a gente ter essa coloração também é uma proteção. Então, as pessoas que têm bastante, né, que são as pessoas negras, elas têm muita melanina. Então, o nível de proteção da pele delas é maior, né? Elas até precisam também passar um protetor solar, mas não precisa ser um protetor solar 60, 50. Pode ser um 15, né? Porque a pele dela suporta bem, por essa quantidade de melanina ser maior, suporta bem a exposição ao sol. Agora, quanto menos tem de melanina, quanto mais clara é a pele, maior o nosso nível de proteção, tá? Então, se a pessoa tem o vitiligo, tem partes ali da pele que já estão bem claras, então ela precisa ter essa proteção maior. Voltando ao assunto do Michael Jackson, né, já que vocês citaram ele aí, quando ele veio aqui no Brasil, quando ele ainda era vivo e ele veio aqui no Brasil, né, e a todo momento a equipe dele, quando ele ia a algum lugar assim, ao ar livre, ia com um guarda-sol grandão, um guarda-chuva grandão, justamente para tentar. Ele devia passar o protetor solar, né? Mas mesmo assim, a equipe dele, os Professora, produtores, ele passava um um creme, tipo. guarda-sol para impedir. Ô, professora, Ah, ele passava tipo um creme pra ficar branco, isso, que deixava ele branco. Até no clipe sim. que ele fez aqui no Brasil, no clipe, tipo assim, a mulher foi abraçar ele, a mulher saiu cheio de creme, assim, no corpo todo, cheio de creme. Porque ele tinha que se proteger, era branco como papel, né? Acho que o papel ainda era mais escuro que ele era muito branco, né? Quer dizer, ficou branco, né? Que ele não era, ele era negro, mas ficou com a pele muito sensível. Então, o nível de proteção tinha que ser muito grande, tá? Uma pessoa que é albina ou que tem esse problema de vitiligo, essas partes brancas, elas estão desprotegidas. Então, ele tinha que proteger de alguma maneira. Além dele passar esse creme, né, que protegia, a equipe dele ainda ia com ele com um guarda-sol protegendo dos raios solares também, tá? Só por conta dessa pele dele ser desprotegida. Então, vamos escrever aí, sim. Por quê? Por causa da ausência de melanina. Melanina.
certo? Corrigem aí direitinho. Agora nós vamos lá para a página 264. A página 264 continua o nosso capítulo sobre o sistema nervoso, tá? E aí, antes da gente começar a falar sobre as glândulas, os tipos que nós temos, vem uma pergunta aí para a gente responder, tá? A gente tem aí a foto de um brinquedo, de uma montanha-russa, né, num parque de diversões. E aí ele pergunta, ó, que sensação as pessoas nessa montanha-russa estão sentindo? Alguém já foi em alguma montanha-russa? Eu já fui, já. Eu Já? também. Então, quando vocês foram, o que vocês acham que vocês sentiram? Quais foram as sensações que vocês sentiram quando estavam nesse brinquedo? Medo. 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 Só medo? Pavor. O Ô, meu professora, eu sinto frio na barriga. não, eu fiquei amarrada. Eu também senti frio na barriga quando O que mais? Isso tudo sente. Mais alguma coisa? Eu fiquei com vontade de gritar e gritei muito. Isso, exatamente. Então, quando a gente vai Ô, ao brinquedo, professora, eu fiquei com vergonha, mano. né, ocorre um conjunto de sensações, né? Tudo misturado. A gente sente vontade de gritar, a gente sente vontade de rir, a gente sente vontade de chorar, a gente sente vontade de vomitar, a gente fica alegre, tudo ao mesmo tempo. Estamos na página 264, Ana. Lá no desenho da montanha-russa. Tá? E aí, na outra turma, até um aluno falou assim, eu não tenho coragem de ir, não. Nunca fui nesse brinquedo e não tenho coragem de ir. Aí eu virei para ele e falei assim, pois vá, crie coragem e vai nesse brinquedo, porque é tanta coisa junta, tanta sensação junta, que a gente sente vontade de fazer xixi, sente tudo ao mesmo tempo, né? Mas é uma coisa boa. Alguém sabe me dizer o porquê que a gente sente isso tudo e depois a gente sente essa sensação de coisa boa? A gente quer andar de novo? Eu, por exemplo, quando eu fui a primeira vez, depois eu saí e entrei na fila de novo para ir de novo. Porque é uma coisa assim uma sensação tão misturada, né? Quando a gente está na fila, a gente está morrendo de medo, a gente fica com medo. Quando a gente sai, não sei se vocês já repararam, mas todo mundo sai rindo, né? Ou então com aquela cara assim, meio assustado, sem entender o que estava acontecendo. Mas demonstra ser uma sensação boa. Alguém sabe me dizer o porquê que isso acontece? O que será que acontece no nosso corpo? O que a gente libera adrenalina? Muito bem, adrenalina, tá? A adrenalina ela é uma substância que causa todas essas sensações ao mesmo tempo na gente. É igual na hora que a gente está fazendo uma prova. Se a gente liberar muita adrenalina na hora da prova, a gente sente um medo, a gente sente assim, uma sensação de euforia, que a gente fica nervoso com a prova. E aí, às vezes, o que acontece na hora da prova? Às vezes a gente estudou tudo, sabia tudo. Na hora da prova, a gente liberou tanta adrenalina, mas tanta adrenalina, que a adrenalina provoca um branco na gente. A gente esquece tudo que a gente estudou. Não sei se já aconteceu isso com vocês. Aí, o que a gente tem que fazer? Quando o aluno, às vezes, ele fala assim para mim, tia, não consigo fazer essa questão, não sei essa questão. Aí eu falo, fica calmo, quando eu vejo que o aluno está nervoso, fica calmo, tá? Respira fundo, às vezes até para um pouquinho de fazer a prova, que aí essa adrenalina ela vai voltar ao normal,
E aí, o que vai acontecer? A gente volta ao nosso estado normal e aí a gente começa a lembrar das questões que a gente estudou. Se a gente fica nesse estágio de euforia, de medo, de nervosismo, aí a gente não consegue fazer mais nada, a gente não consegue lembrar na hora da prova para fazer a prova. Tá? Então, a partir de agora, vocês já sabem que a responsável por isso é a adrenalina. Então, a gente tem que se manter calmo, tá? E nesse brinquedo aqui, manter a calma é quase que impossível. Então, quem nunca foi, crie coragem para ir, porque vocês vão ver que é um mix de sensações ao mesmo tempo. Você sente todas essas sensações ao mesmo tempo. E, no final, vocês vão ver que, nesse conjunto de sensações, a gente acaba tendo uma sensação boa, por causa dessa adrenalina, tá? Bom, aí ele começa a falar sobre as nossas glândulas, o que elas vão produzir, tá? Todas as glândulas do nosso corpo vão produzir algum tipo de substância. Quando a gente estudou a pele, a gente viu que lá na pele existem algumas glândulas que produzem algumas substâncias, como o suor, como o sebo, como a cera, né, o cerume. Então, isso são glândulas. Lá na pele, a gente tinha a glândula sudorífera, que era do suor, a sebácea, que era do sebo, né, da oleosidade da pele, a ceruminosa, que era da cera do ouvido. Hoje nós vamos ver aqui, na 264, que tem uma outra glândula que a gente não comentou lá na pele, mas a gente comentou ano passado em programa de saúde, que foi a glândula lacrimal. A glândula lacrimal, ela produz a lágrima, tá? Então, qual é a diferença dessas glândulas que a gente vai aprender hoje? Existem 3 tipos de glândula. A glândula endócrina, a exócrina e a mista. O próprio prefixo da palavra já dá uma dica para a gente de como que é essa glândula, tá? Então, ó, na glândula endócrina, endo significa dentro, no interior. Aí o livro diz o seguinte, ó, as substâncias produzidas são os hormônios que são secretados no espaço entre as células dos tecidos e posteriormente atinge a corrente sanguínea. Então, essas glândulas endócrinas, elas vão produzir essas substâncias e essas substâncias vão ficar entre as nossas células, dentro do nosso corpo. Na lágrima, o Iago, tem presença de água, sim, tá? Só que é uma presença, é pouco. Para a gente eliminar água do nosso corpo, a gente geralmente, em maior quantidade, a gente geralmente elimina através do suor e através da urina. Por isso que a gente precisa repor, ok? Através da lágrima, não tanto, porque a gente não fica chorando o tempo todo, né? Se a gente ficar chorando muito, aí realmente a gente vai liberar um pouco mais de água, mas tem também, tem água na lágrima, sim, tá? Então, a glândula endócrina, ela vai ficar sempre circulando por dentro, essas substâncias vão sempre circular por dentro do nosso corpo. Nas exócrinas, aí já é o contrário, é para fora do corpo, que é o exemplo da glândula lacrimal. Ela produz uma substância, que é a lágrima, e a lágrima ela vai ser jogada para fora do corpo. Por isso é chamada de exócrina. Exócrina, nesse exo, é de externo. Então, para fora do corpo, tá? E na página 265, ele fala das glândulas mistas, que aí é um pouco de cada uma. Ó, produzem hormônios e outras substâncias que são transportadas por meio de ductos. Aí ele dá o exemplo do pâncreas, né? É um exemplo de glândula mista e vai produzir um hormônio que é chamado de insulina, tá? Bom, aí, falando dessas glândulas, ele apresenta para a gente algumas glândulas do corpo. A primeira que ele mostra é a hipófise. Aí na página 265 tem o encéfalo, o desenho do encéfalo,
e tem um pontinho rosinha mostrando aonde é essa hipófise, tá? Então, a hipófise é uma glândula miudinha que vai conseguir produzir uma série de substâncias, tá? Que substâncias são essas? Essas que estão nesse quadrinho aí mostrando os hormônios. Olha só o que uma glândula consegue fazer. Ela consegue produzir uma série de hormônios. O mais conhecido deles é o hormônio do crescimento, por isso que ele está aí em primeiro lugar, tá? Que vai ser responsável pelo nosso crescimento. Então, algumas pessoas crescem um pouco mais e algumas pessoas um pouco menos. Professora, eu acho que eu não tenho isso, não. Falaram a mesma coisa na outra turma, engraçado isso. Falaram a mesma coisa. Na outra turma também falou, professora, eu não tenho, porque eu não cresço. Vocês que pensam que vocês não estão crescendo. A própria pessoa, ela não tem noção. Mas a gente que está de fora, por exemplo, eu estou um tempão sem ver vocês, né? Quando a gente retornar, a gente vai tomar um susto um com o outro, porque vocês estão numa fase que é a fase de crescimento. Então, a gente muda muito. É porque vocês, como vocês se olham todos os dias, vocês não conseguem perceber isso, mas está acontecendo sim. É claro que tem algumas pessoas, né, principalmente aí o Iago, né, que a gente tem como exemplo, que tem esse hormônio um pouco mais ativado. O de crescimento dele é bem acelerado e está bem grande para a idade dele, né? Mas todo mundo tem. Só que realmente algumas pessoas podem ter um pouquinho menos e outras pessoas um pouquinho mais, que é o caso do Iago, né? A gente percebe claramente perante toda a sala que ele é o maior, né? Então, esse hormônio de crescimento dele está sendo bem produzido, tá? Só que quando isso se torna em excesso, aí já dá uma doença, tá? Então, por isso que a gente vai de vez em quando no pediatra, o pediatra pesa, o pediatra mede a nossa altura e faz uma curva de crescimento para ver se a gente está com o crescimento adequado ou não. Aí, na página 266, ó, nós temos uma figura mostrando a pessoa mais alta do mundo e a pessoa mais baixa do mundo. Quando esse hormônio ele é produzido em excesso, dá uma doença que é chamada de gigantismo, que é o caso desse aí, ó. E quando esse hormônio ele é produzido, né, em pouca quantidade, a gente tem, ó, o nanismo, que é o contrário, tá? Então, Professora. só o médico consegue diagnosticar e fazer essa curva de crescimento para ver se Professora. vocês estão com o crescimento adequado ou não. Fala, Davi. A pessoa mais alta que já existiu, ela tinha 3,75 m. Mas esses aqui são os Os atuais, né? Os Os vivos ainda. vivos. Eu sei. Os que estão vivos. Esse ainda está vivo? Tá, os dois estão vivos ainda, os dois. Um é da Índia, o outro eu não sei de onde que é, não. Só sei que um pequenininho é da Índia, pequeno. Esse aqui, deixa eu ver se fala de onde que é. Não, esse não fala de onde é, não. Mas, assim, hoje em dia, tanto para um quanto para outro, já se tem tratamento. Quando o médico ele percebe que a pessoa está crescendo demais, ele dá um redutor, né? Ele inibe essa produção desse hormônio. E quando ele percebe que a pessoa está com um nível de crescimento baixo, ele dá um acelerador, ele dá um incentivo à produção desse hormônio. Então, tanto um quanto o outro, hoje em dia já se tem tratamento para os dois, tá? Então, ninguém mais, hoje em dia, consegue ficar desse tamanho, se fizer o tratamento, e nem desse tamanho gigantesco, tá? E a gente consegue já ter um controle. Professora, por que esse cara aí gigante sempre ele usa bengala?
Então, porque ele é tão grande que afeta a postura dele. A coluna dele não consegue ficar de forma ereta, bem reta. Ele fica curvado. Então, ele precisa da bengala para ter uma postura um pouco melhor. Ele não consegue segurar o seu Professora, próprio... Oi, Júlia. tá escrito aqui, eu acho que ele tá vivo, ó. Do ladinho da menina. Não, esse sim, mas o que Davi falou não é essa pessoa aí, não. É uma Ah, outra tá, eu achei que pessoa. estivesse falando dele. Não, esses estão vivos, sim. Mas o que Davi comentou é mais alto do que ele. Aí eu não sei se está vivo ainda, entendeu? Ok? Entenderam até aqui? Semana que vem a gente continua, que eu acho que o Exley já está por aí. Bom dia, Aline. Tô aqui. Bom dia! Ai, bom dia.